Hoje em dia, muitas pessoas já colocam a visão da igreja, a visão de pastor de uma forma tão equivocada. Entendemos que nós temos que orar. A oração é a única de não colocar neles a nossa vida, ligar a Deus e para onde vem o nosso socorro. A oração liberta e fortalece. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2, que diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Também nós vamos ler no livro de Hebreus, capítulo 13, Hebreus capítulo 13, versículo 17 e 18. Hebreus 13, 17 e 18, que diz assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, com quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Dobre a sua cabeça. Obrigado, Pai, por estarmos aqui. Nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. Fala conosco nessa noite com liberdade. Eu repreendo nas mentes e nos corações tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Move nessa noite, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém nessa noite? No domingo passado eu falei sobre para onde você tem olhado na hora da sua angústia, da sua luta. Para onde você tem olhado determina a sua fé. E eu ia falar sobre um ponto, mas eu não falei sobre esse ponto na semana passada para falar hoje, porque muitas pessoas elas olham e buscam socorro em locais que não devem buscar socorro. Pelo contrário, nós não temos que buscar o socorro dessa área, mas nós temos que orar por essa área. Nós lemos aqui Paulo orientando a Timóteo que nós temos que orar em favor de todos os homens que têm autoridade. Quando nós continuamos lendo no versículo 2, diz assim: em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, 1 Timóteo 2, 1 e 2, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Nós precisamos, acima de tudo, como Paulo orienta, não ficar esperando o socorro apenas vir do nosso mundo político, ou de um partido tal, um homem tal, acreditar que aquele partido, aquele homem vai dar jeito. É impressionante como nós não entendemos isso quanto igreja. Eu estou aqui nos Estados Unidos e todos os voos foram impedidos na semana passada, todas as circunstâncias mudaram por causa de Donald Trump e Biden. E aqui nos Estados Unidos, 90% das igrejas estão dizendo que Donald Trump é o homem de Deus. Donald Trump representava a família, representava a igreja. E eu fico perplexo de ver como a igreja compra segmentos humanos. E quantas vezes eu tive que me posicionar. A igreja sabe que eu não me envolvo com política, até porque eu não acredito que o altar de Deus ele serve para falar sobre política. Eu digo sobre a importância de ser bom cidadão, que você tem o direito de escolher e respeitar o voto de cada um e votar naquele que você acredita que seja melhor. Mas aí você acreditar que esses homens vão representar, a ponto que essa semana passada eu vi um texto de uma igreja aqui dizendo por que não votam nos democratas e por que o Donald Trump representava Deus.
Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Isso é uma loucura das mais loucas do mundo. Existem pessoas que votam em políticos porque se dizem cristãos, são pastores, são que, meu Deus, tem misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. Eu, como seu pastor, eu não quero você cego. O seu pastor não é Bolsonaro, não é PT, não é nada. Eu sempre votei naquele que eu julgo ser. Escreve, anota aí no seu coração. Menos pior. Eu não coloco meu coração, nem defendo, nem dou a cara por homem nenhum. Nenhum. A Bíblia não diz para eu colocar nele os meus olhos. A Bíblia me orienta para eu orar por eles, clamar por eles, para que eles possam ser menos corruptos possível, menos egoístas possível. Então, igreja, nossa meta não é ficar olhando, nem ficar esperando apenas nesses homens, mas é orar pelos nossos líderes, aqueles que governam sobre nós. Esse ano de 2020 e 2021 nós vamos fazer muito. Confesso para os irmãos, nós, quanto igreja, oramos muito pouco pelos nossos líderes. Mas hoje nós vamos levantar um clamor pelo prefeito de Nova Iguaçu, pelos nosso presidente, pelos nossos governadores, para que toda caixa de demônio caia por ele. Mas eu não quero uma igreja cega, meu irmão. Eu fico impressionado com a pessoa que se converte, que diz que é crente, e a igreja aplaude, já vota, já segue. Hoje em dia, ser crente já virou moda, meu irmão. E eu não estou aqui para falar mal de ninguém, pelo contrário, eu estou querendo que você tenha uma visão amadurecida da situação que você está vendo. Nós tivemos um governador cristão, e se você votou nele, eu quero te pedir perdão, chamado Antony Garotinho, e tinha membros da igreja, pastor, ele é um governador cristão, eu ficava olhando para eles assim, e ele é de Deus, ele é professor de escola dominical, um homem que responde a vários processos criminais, inclusive roubando leite de criança. Ah, mas ele é da igreja tal. Pelo amor de Deus, meu irmão. A minha visão é entender que eu tenho que orar não só por políticos cristãos, nem só por políticos que eu me alinho um pouquinho mais, mas é orar por eles. E os meus olhos não podem ser depositados, eu não posso ficar olhando e esperando por esses homens. Nós precisamos orar e crer que a nossa vida é pautada em Deus. Se nós pautarmos a nossa vida em homens... Eu vou falar uma coisa aqui, eu não gosto de falar sobre isso por causa de live, mas já passou. Há mais ou menos 10, 12 anos atrás, eu estava na academia, eu fui visitado por uma mulher, bem vestido, e ela procurou Augusto Caldas, eu olhei para ela, eu nunca me anunciei. Tem gente que chega na academia e fala que é meu primo, eu sou primo do Augusto. Eu falei, tá bom. Eu queria falar com ele. Você queria falar com seu primo? Eu vou dar um recado. Tá bom. Sou tio dele, tá bom. Sou amigo dele, sou amigo da mãe. E falando comigo, enfim. Certa vez uma mulher chegou me procurando, eu não me anunciei, logicamente, e eu falei, do que se trata? Ela disse, eu vim amando de um político. E eu falei, o que você deseja com ele? Não, eu precisava conversar com ele. Enfim, eu atendi depois de um dia, marquei com ela, foi lá, e ela se disse que era de um partido X, e que ia vir o prefeito, e ele queria me dar 15 mil reais, porque naquela época eu ia fazer uma Rio Sampa, a segunda Rio Sampa, e na Rio Sampa nós colocávamos 1.500, 1.800 pessoas, e eu só deveria agradecê-lo em público, e ele me dá uma grana boa. E eu me lembro que no ensaio, lá na academia, onde era a igreja, um espacinho pequeno, e foi lá o presidente da Câmara, foram lá pega de vereadores, o candidato a prefeito, e olhando para ele, quero dizer uma coisa para os irmãos, eu não aceitei o dinheiro, nunca aceitei dinheiro, e quem aceita também, é cada um. Mas eu não me envolvo com nenhuma
viés partidário. E se tiver na nossa igreja qualquer um que deseje ser candidato político, que ele seja candidato político da porta para fora. Dentro da igreja, nós não teremos vereadores, Rafa. Respeitaremos qualquer um que, como cidadão, deseja ser candidato. Mas eu não vou abraçar vereador, senador, deputado, qualquer um que entrar dentro da igreja, à medida que passar por essa porta. Não é general, não é doutor, não é prefeito, é um irmão como qualquer um outro irmão. Eu posso ouvir um glória esta noite? Ninguém vai ser tratado diferenciado por título, pela posição financeira, por aquilo que é ou por aquilo que não é. Pelo contrário, se alguém tiver que ser exaltado, são os humildes de coração. Quando as igrejas eu vi se perderem o envolvimento político porque deram um telhado, se desse um telhado para nós agora, hein? Ô, Dili, eu diria não. Se fosse uma oferta pessoal de qualquer pessoa, mas qualquer coisa vinculada à fé e à política que eu tenho que vender, eu não me venderia. Não me vendi até hoje e vou continuar não me vendendo. Porque os meus olhos não estão nos homens, estão em Deus. Cabe a mim levantar um clamor livres por aqueles que o Senhor estabeleceu como governador, prefeito, vereador, respeitá-los, acatar as autoridades, porque assim é a vontade de Deus. Mas eu não posso ficar discutindo, nem posso ficar esperando que qualquer homem venha pautar a minha vida. Posso ouvir um glória a Deus essa noite? Essa é a minha posição quanto pastor dessa igreja. O pastor é contra a política? Não, a política é um viés importante fora da igreja. Aí dentro da igreja, todo mundo é chamado de irmão. O segundo ponto que nós precisamos orar, entendemos que nós temos que orar pelos nossos políticos, não colocar neles a nossa vida e nem ficar pautado neles. Eu votei esse ano aqui, pela primeira vez como americano, como cidadão americano, eu posso falar para o Brasil, eu votei no Biden. Vocês acham que meus olhos estão no Biden? Não estou no Biden, não estou no Trump, eu sempre vou pelo menos pior. E quando está muito tempo no poder, eu gosto de trocar para não criar tantos tentáculos de roubo. Eu vejo igrejas, crentes discutindo posicionamentos, aquele é bom, aquele é ruim. Para mim, são todos eles com viés diferentes, mas querem a mesma coisa. Os mais novos não sabem nem tanta coisa. Mas eu me lembro de uma foto, os mais velhos vão lembrar dessa foto. Quando eu era muito novo, eu vi uma reportagem do Lula metendo a marreta no Fernando Henrique Cardoso, e o Fernando Henrique Cardoso metendo a marreta no colo, todos eles falavam coisas horrorosas. Mas tem várias fotos e vídeos, todos eles sentados e rindo na mesma mesa. Porque, na minha visão, todos eles têm um interesse pessoal. Todos? Não, mas a grande maioria. Então, eu sempre voto naquele que, na minha visão, é menos pior. Na minha visão, eu coloco todos eles na visão de pior. Porque são homens decaídos. Os meus olhos não estão neles e nem perco tempo sobre eles. Eu vou lá, cumpro meu papel de cidadão. E confesso aos irmãos que a nossa igreja tem orado pouco pelos nossos líderes políticos, nós vamos orar isso, vamos ouvir isso nessa noite em oração por eles. O segundo ponto, como nós vimos aqui, a igreja precisa desenvolver o hábito de orar pelo pastor. Vocês precisam aprender a orar por mim, pela minha família, pelo meu casamento, pela minha esposa, pelos meus filhos. Precisam orar pelo pastor que preside essa igreja. Colocar a minha vida em clamor, porque eu oro por vocês todos os dias. Eu faço um devocional específico para a igreja. E fico clamando. Essa semana eu falei com alguns
especificamente o Espírito Santo de Deus pediu para que eu falasse. E outros que eu não falo diretamente, eu peço para que os pastores falem especificamente. Fala com fulano, manda mensagem para cicrano, ora para cicrano, ora para fulano. Por essa disponibilidade, por essa opção, quando avisei que estava de passagem, eu preciso ir para o Brasil, todos os meus familiares falaram que eu não deveria ir. Não é prudente ir ao Brasil. Você não tomou a vacina. Você vai estar sozinho. Não faça isso. Não vá. Quantas vezes eu recebo hoje mesmo com meu filho mais velho, que vai fazer 30 anos em março, sentei com o Leonardo e falei assim, meu filho, talvez seu pai não esteja aqui no seu aniversário de 30 anos. Como é que você se sente? Aí ele me chama de macaco, zoou, riu, brinca. Não, pai, pode ir. E meu filho, eu não sei quando eu vou, eu não sei quando eu volto. Talvez na mesa da família. Eu falei assim, talvez eu não volte a tempo para Páscoa. Talvez eu vou ter que ficar na Páscoa. Reúne a família, faz a Páscoa. Tenho colocado a minha vida, a minha força, todos os meus sonhos, em primeiro lugar, os sonhos de Deus, que tem sido essa igreja. A igreja precisa aprender a interceder, a orar, clamar pela minha vida, para que eu não seja enganado, para que eu não caia, para que eu não seja enlouquecido pelas lutas, pelas batalhas, por tantas batalhas que passam diariamente, todos os dias. Essa semana, a obra, todo o gasto que eu faço, todo o dinheiro que entra na academia, eu tenho voltado para a obra, pega 100, pega 500, pega todos os meus recursos, todas as pessoas que estão comigo, elas estão exauridas dentro da visão que Deus tem me dado. A minha visão nunca tem sido de crescimento, de lucro pessoal, sempre foi em dar e fortalecer a igreja. E essa semana aconteceu uma coisa muito interessante. O Cícero fala comigo diariamente e ele falou, pastor, precisa comprar material, precisa comprar material, precisa comprar material. E eu falei, Senhor, não temos mais recursos, está muito complicado. E aí ele falou, pastor, amanhã eu preciso de tanto material. Ele estava dando uma peça em mim. Deveria ser agredido, mas eu vou perdoá-lo. E para você agredir o Cícero é fácil. É só você não dar comida para ele. Eu estou falando aqui com o Fernando. A cena que você vai ver agora, daqui a pouquinho, é uma cena forte. Né? Se você quer aborrecer o Cícero, é fácil. E aí, então, ele chegou para mim e falou assim, pastor, precisamos de tantos sacos. E eu estava sentado orando a Deus. Falei, Senhor, aquele silêncio. Aí ele falou assim, pastor, olha essa foto. Aí eu falei, que foi, Cícero? Brincando com ele, brinco com ele o tempo todo. E ele me mandou uma foto, nós ganhamos 12 sacos de cimento. Poxa, viu um ganhador essa noite? Eu falei, glória a Deus, Cícero. Uma luta, você precisa orar pelo seu pastor, por todas as batalhas, por todas as lutas. Esses dias o Senhor tem colocado no meu coração que o pastor Felipe precisa fazer faculdade, no meio da pandemia, da luta. Eu posso ouvir um glória essa noite? E aí o pastor Felipe me veio com uma faculdade baratinha. E aí ele me passou os valores, aquele silêncio, né, pastor Felipe? Eu não vou ter dinheiro para pagar isso. Eu falei, pastor Felipe, delicadamente, veja outra. E ele conseguiu uma outra faculdade, e se Deus quiser, nós vamos conseguir pagar. Eu vou chamar o pastor Felipe aí à frente, por favor. O pastor Daniel também, por favor. Hoje em dia,
muitas pessoas já colocam a visão da igreja, a visão de pastor de uma forma tão equivocada, tão errada. Nós temos a missão de orientar, brigar, exortar, amar a vida de cada um. E é aquilo que eu tenho feito pela igreja, juntamente com os pastores da igreja. Então nós precisamos orar pela escolha dos nossos políticos e clamar pela nossa nação, não colocando o nosso coração neles e nem fazendo deles a nossa tábua de salvação. E nem nos misturando, porque política é política e igreja é igreja. E vocês precisam clamar pelo seu pastor. Eu, graças a Deus, eu fiquei 15 dias, 20 dias sem conseguir escrever uma linha da dissertação final do meu doutorado. E confesso aos irmãos que eu estava tão exausto no final desse ano e eu não consegui. Não consegui escrever. Eu parei e falei com a minha mentora. Eu falei, não consigo. Ela me mandou um vídeo, assisti uma aula de uma outra faculdade, eu não consegui. Eu estava me sentindo exausto. Dei férias para a pastora Cátia, botei os pastores, cada um deles para ficar mais em casa. Eu não tenho tempo nenhum, nunca tirei férias, nunca falei o pastor vai ficar um mês. Nunca, nem um culto, nenhum momento. Estou sempre trabalhando, sempre orando, sempre respondendo, sempre colocando. A igreja precisa orar por mim. E eu, sentado aqui, Senhor, eu preciso terminar essa dissertação. E eu preciso escrever 150 páginas. Um livro. E eu preciso terminar até dia 13 de abril. E essa semana passada, eu sentei aqui e eu escrevi. E, graças a Deus, eu estou na metade daquilo que eu tenho que terminar. Acordo 7 da manhã, já escrevendo, já orando. Preciso que a igreja sustente o meu ministério em oração. A obra que nós estamos fazendo, as vidas que nós estamos cuidando, aqueles que estão enfraquecidos, aqueles que estão frios, aqueles que estão fortalecidos. Eu me preocupo com os pastores dessa igreja, que cada um deles tem grandes desafios. Eu fico morrendo de medo deles caírem. Ano passado eu falei mais ou menos, mas foi uma coisa horrível. Aqui em Nova York, a igreja, uma igreja famosa do Hillsong aqui, onde artistas, Justin Bieber, Celine, vários artistas frequentavam. O pastor foi num parque, levar o cachorro para passear, conheceu uma menina do parque, começou a se relacionar com essa menina, a menina não sabia quem ele era, a menina chegou até aí na igreja, mas não percebia que ele era o pastor, e até que ela descobriu, enfim, agora ele foi expulso, e isso ficou público. Você precisa orar pelo pastor Marcovani, você precisa orar pela pastora Fabiane, orar pelo pastor Daniel, você precisa orar pela pastora Gleice, você precisa orar pela pastora Kátia. A pastora Kátia ficou 1 ano sem ver a família. Você precisa orar pela pastora Marta, que me suporta. Como é que é para essa mulher? Como é que é para essa mulher ir, deixar o marido ir embora, largar tudo para ir, vai para a Covid, vai para lá? E ela falou, sei que você não vai voltar para Páscoa, fica firme, tranquilo, estamos bem. Como é que é para ela largar o marido? Quantas vezes eu escuto dos meus filhos, pai, vai, não vai ser a primeira vez que o senhor foi. Precisa orar pela pastora Marta, precisa orar pelo pastor Felipe, pela sua esposa, Daniela, por todo o tempo que eles têm se colocado, por tudo aquilo que nós todos estamos perdendo. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos nessa noite. Nós precisamos que a igreja ore por nós. Nós temos pastores e um ministério precioso e ilibado. Todos eles têm dado a vida para servir a igreja. Todos eles têm se posicionado aí dentro das suas possibilidades para servir a Deus. Minha pergunta é, quantas vezes você tem orado pelos seus pastores e pelo seu pastor presidente? Para que o Senhor nos dê sabedoria, força, para que o Senhor nos oriente, para que o Senhor nos dê visão,
para que todas as armadilhas da arrogância ou qualquer outra coisa caiam por terra. Em nome de Jesus, eu peço que a igreja ore pelos políticos, não coloque seus olhos neles, e ore pela minha vida e ore pelos pastores dessa igreja, que tem lutado, tem se posicionado. Pastora Fabiane teve passando mal esses dias, e eu daqui pedi ajuda para um, ajuda para outro. Foi para onde? Está como? Orando para que ela possa estar bem fisicamente, emocionalmente. Todos eles precisam de uma palavra e ser sustentado em oração. Por isso, nesse momento, vamos ficar de pé. Vamos encerrar nossa série de oração, poder da oração. Falei sobre a oração que acalma o coração em relação à angústia e nos dá paz, na primeira mensagem. A necessidade de nós orarmos pela oração, perseverarmos em oração, porque senão o nosso eu cresce, fica um monstro e ele pode nos causar danos terríveis, até nos afastar da fé. Falei sobre a necessidade de nós orarmos pelo outro, falei sobre olharmos para os montes. E hoje, acima de tudo, como falou Paulo a Timóteo, antes de tudo, exorto a prática de súplica e oração pelos líderes. Nós devemos orar pelos líderes, clamar pelos nossos políticos, não colocar os nossos olhos neles. E a igreja precisa desenvolver um período de oração pela minha vida, para que Deus possa me sustentar e continuar me orientando em todas as obras que estão sendo feitas aí, tudo aquilo que está sendo colocado, todos os ministérios, para que o Espírito Santo de Deus possa continuar liderando, para que a obra do Senhor seja feita para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Eu repito, a oração é a única forma de ajudar você na sua angústia. Talvez você esteja nesse momento angustiado, aflito. A oração é a única forma de nos ligar a Deus e para onde vem o nosso socorro. Como eu preguei no domingo passado, de onde vem o teu socorro? O socorro, o salmista diz que vem de Deus, e é na oração. É perseverando na oração que você vence o seu eu, que o seu eu cada vez traz desejos físicos, emocionais, que podem estar te destruindo. Mas na oração você vence. É na oração que você coloca o seu marido que está longe, seu filho que pode estar passando por desafios, enfermidades, seu casamento que pode estar totalmente destruído. A oração liberta e fortalece. A oração pelos nossos líderes, tanto os pastores quanto os presidentes, os políticos, os líderes da igreja, ajudam a fortalecer. Desejo que você aprenda e viva uma vida de oração.